As obras de Deus, o conselho de Deus. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Diz em Efésios capítulo 1, verso 11. Deus tem um plano para todas as coisas, baseado no seu desígnio, que abrange todos os seus propósitos. Do ponto de vista humano, o conselho de Deus tem muitos aspectos, que abrange não somente os efeitos, mas também as causas. Podemos planejar e propor como quisermos, mas nossos planos e propósitos só conduzirão ao alvo final que Deus predeterminou. O plano de Deus em relação ao universo e ao homem. A Bíblia mostra claramente um esquema, por parte de Deus, referente ao universo e aos homens. Deus previu, na eternidade, todos os acontecimentos do universo como estabelecidos e certos. Seu significado. Por plano de Deus, se entende que tudo foi previamente estabelecido por Ele em relação ao universo e ao tempo e à eternidade. O plano de Deus compreende todas as coisas que já foram ou serão, e inclui tanto o aspecto perfeito como o permissivo da vontade de Deus. Ou seja, no aspecto perfeito, Deus realizou por sua agência imediata, e no plano permissivo, Deus permitiu que os acontecimentos fossem realizados, porém sem fugir do seu controle. Sua realidade. As declarações acima encontram base na Bíblia. E nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Assim declarou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versos 5, 9 e 11. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Isaías 40, versículo 13 e 14. Seu alvo, primeiro, todas as coisas. As Escrituras declaram que todas as coisas estão incluídas no plano divino e que ele opera todas as coisas conforme o conselho de sua própria vontade. Todas as coisas estão inclusas no plano de Deus. Este é o conselho que foi determinado sobre a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos Exércitos o determinou. E quem o invalidará? A sua mão estendida está. E quem a fará voltar atrás? Isaías 14, verso 26 e 27. Quem anunciou o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho. Sim, eu disse, eu cumprirei, formei esse propósito e também o executarei. Isaías 46, verso 10 e 11. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Daniel capítulo 4, verso 35. Segundo, coisas em particular. O plano de Deus possui alguns alvos particulares, que são, primeiro, a permanência do universo material. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra, e firme permanece, conforme a tua ordenança. Tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Salmo 119, 89 a 91. Segundo, os negócios das nações, e de uma só vez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos, capítulo 17, verso 26. O período da vida humana, visto que os seus dias estão determinados
contigo está o número dos seus meses. Tu lhe pusestes limites, e ele não poderá passar além deles. Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria eu, até que viesse a minha mudança. Jó, capítulo 14, versículos 5 e 14. Quarto, ações humanas, boas e más. Porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia. Isto é, conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Quinto, a salvação do homem. Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios 3, verso 10. Sexto, o reino de Cristo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, verso 34. Sétimo, a obra de Deus nos cristãos e por meio deles. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Notemos que o apóstolo Paulo está deixando claro que todas as obras boas que porventura o cristão venha a realizar não são suas, mas sim de Deus, pois ele é quem opera tanto o querer como também o efetuar. Portanto, está claro na Bíblia que o plano de Deus está relacionado com todas as coisas. Deus não criou nada sem um propósito. Ele não abandonou a sua criação ao léu. Graças por isso, pois um universo sem propósitos específicos seria uma verdadeira loucura. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.